Depois do pedido de investigação, é cancelada a indicação do novo superintendente da Polícia Federal no Rio. Mesmo após o diretor-geral Fernando Segovia ter confirmado a nomeação. O governo federal bloqueia 16 bilhões de reais do orçamento para não estourar as contas públicas. O impedimento do embarque de milhares de bois provoca transtornos no Porto de Santos. O TRF da Primeira Região manda devolver o passaporte do ex-presidente Lula. Depois de autorizar a extradição, Portugal afirma que o acusado de ser operador de propina para corruptos da Petrobras está foragido. Um documento põe em dúvida as investigações da influência russa na eleição americana. O ex-médico de ginastas americanas quase é agredido pelo pai de 3 vítimas de abuso. E a população carioca assiste à banalização dos tiroteios a qualquer hora. O Jornal Nacional está começando. Pesquisadores brasileiros conseguiram responder a uma pergunta que intrigava todo mundo. Por que é que algumas mulheres que contraíram Zika na gravidez tiveram filhos com microcefalia e outras não? Lucas se desenvolve como qualquer menino de 2 anos. Laurinha é uma batalhadora enfrentando suas dificuldades. Os dois são gêmeos não idênticos, nasceram da mesma barriga em placentas diferentes. A mãe, Jaqueline, teve Zika na gravidez. Laurinha nasceu com microcefalia, Lucas não. Uma ultrassom de 7 meses, eles viram que um crânio do bebê não crescia. Minha filha não ia ser igual o meu filho, né? Que ela ia ter as dificuldades. Por que a diferença? O que intrigou os pais chamou a atenção da ciência e o caso deles e de outros gêmeos passaram a ser estudados no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. Eu me sinto, assim, honrado, né? Porque se ajuda, se é para ajudar, para mim é bom. E como ajudou? Os pesquisadores colheram amostras de sangue de 3 pares de gêmeos não idênticos e transformaram as células do sangue em células do cérebro. Essas células foram infectadas com o vírus da Zika. Aí, os pesquisadores descobriram que em alguns bebês o vírus se multiplicava até 10 vezes nas células cerebrais e ainda destruía com mais agressividade os neurônios. Nessa primeira etapa, os cientistas reproduziram no laboratório o que acontece na gestação de gêmeos em mães infectadas. Do passo seguinte, veio a descoberta do que fez a diferença para que um dos gêmeos desenvolvesse a microcefalia e outro não. A resposta está na genética. Nas crianças que desenvolveram a doença, foram encontrados 3 genes que não tiveram força para proteger as células contra o vírus. E esses 3 genes têm a ver com o desenvolvimento do cérebro, né? Então nós conseguimos descobrir por que alguns gêmeos eram afetados e outros eram normais. Essas imagens mostram bem a diferença. Em vermelho, a grande quantidade de vírus e em azul, células saudáveis que resistem ao Zika. Quando você tem uma condição que depende só do ambiente, os gêmeos idênticos e não idênticos vão ser igualmente afetados. Mas se você tem uma condição que depende de um risco genético, você vai ter os gêmeos idênticos igualmente afetados, mas os não idênticos podem ser um afetado e outro não, que a gente chama de discordantes. No futuro, a descoberta pode ajudar a corrigir esses genes, proteger as mães que têm maior risco ao vírus da Zika e entender melhor a microcefalia. Até lá, vale a antiga receita: combater o mosquito. A Justiça suspendeu o embarque de 27 mil bois para a Europa porque recebeu denúncias de maus tratos. Os animais estão confinados num navio no Porto de Santos. Os bois começaram a chegar há uma semana. Eles foram trazidos de caminhão do interior de São Paulo por 500 quilômetros até o Porto de Santos. Deveriam ter seguido para a Turquia na quarta-feira, mas organizações não governamentais que defendem os animais entraram com uma ação civil pública denunciando maus tratos. Temos várias evidências, além dos animais terem sido maltratados em vários flagras que foram feitos pelos ativistas, que eles estavam fazendo de forma irregular, não cumprindo a legislação sanitária, não cumprindo a legislação ambiental e principalmente, que é o nosso objeto, causando maus tratos, violência a esses animais que estão sendo transportados. A Justiça Federal suspendeu a operação e determinou o desembarque imediato dos bois.
também fixou uma multa de R$5 milhões em caso de descumprimento. Em nota, o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou que a demora para seguir a viagem causou muito mais prejuízos do ponto de vista do bem-estar animal do que o que é atribuído pelas ONGs e que gerou o impasse. A empresa Minerva Foods, responsável pela carga, foi multada em R$3,5 milhões pela Prefeitura de Santos. Além dos maus-tratos, fiscais comprovaram que o embarque dos animais provocou também danos ambientais. Em vários pontos da cidade, a população reclama de um forte cheiro de esterco. O cheiro bem forte, incomoda bastante. A semana toda tem esse cheiro. Essas imagens gravadas pela Prefeitura mostram o esterco sendo lançado dos caminhões nas ruas de Santos. A sujeira foi parar nas redes pluviais. São muitas reclamações que chegaram à Prefeitura e, através dessas reclamações de vários bairros, nós realizamos este mapeamento, né? E consolidamos o resultado aqui na fonte geradora como navio. A empresa Minerva Foods afirmou que segue todos os procedimentos adequados para preservar o bem-estar dos animais durante o embarque e no decorrer da viagem até o destino. E não comentou as acusações de provocar danos ambientais. Hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que temos para o fim de semana? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, a semana foi marcada aí por 2 sistemas provocadores de chuva. Esse corredor aqui de nebulosidade que atingiu em cheio áreas do centro-oeste e do sudeste e esse outro aqui que afetou um pedaço da costa norte do nordeste, né? E nos próximos 6 dias eles vão continuar atuantes. Por isso, a chuva ainda deve se concentrar em pontos aqui do centro-norte do país. Como já choveu muito entre Minas e Espírito Santo e pode chover ainda mais, está alto aí o risco de deslizamento e enxurrada, vale também aqui para o sul da Bahia. Amanhã, em toda essa área azul aqui, entre Espírito Santo, passando pelo norte de Minas, de Goiás e avançando até o sul do Pará, nada de sol e tudo de chuva. Brasília e Goiânia estão no caminho aí da chuvarada. Em Belém faz 30 graus e pode chover o dia inteirinho. Agora, sol em tempo integral lá em Roraima, entre o norte da Bahia e o sul aqui do Rio Grande do Norte, também em grande parte de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, em toda a região sul, Renata, onde a umidade relativa do ar deve continuar muito baixa no período da tarde. Maju, muita gente vai curtir o pré-carnaval de rua em capitais, né? Tem previsão para esses lugares? Tem sim, aqui tem previsão para a galera da folia e para quem quer sossego. Amanhã a tradicional banda mole lá de BH deve se apresentar debaixo de muita chuva. Agora em São Tomé das Letras, longe da folia, previsão de pancada mais isolada e 25 graus. O fuzuê em Salvador pode ser debaixo de chuvica, que não atrapalha em nada. Chuva leve também em Mata de São João, na Bahia, lá na costa do Sauípe, para quem procura descanso. Porto Alegre tem bloco, tem sol e tem calor. Em Gramado, sossego e 13 graus pela manhã. Aqui em São Paulo, dos bloquinhos e dos blocões carnavalescos, vai ter garoa de manhã, sol entre nuvens à tarde e 26 graus de máxima. Agora, quem quer distância do agito pode aproveitar o tempo firme em águas de Lindóia, que faz parte aí do circuito das águas paulista. E quem for botar o bloco na rua aí no Rio de Janeiro vai encontrar tempo firme de manhã, chuva à tarde, 30 graus, Renata. Agora, se você quer distância, quer descanso, vai para Resende, tem natureza, 18 graus de manhã e 31 à tarde com previsão de pancada. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Milhares de pessoas participaram hoje das homenagens ao dia de Iemanjá, em Salvador. Uma multidão amanheceu na praia do Rio Vermelho, uma das mais conhecidas de Salvador. A festa se espalha pelos 4 cantos do bairro. Entre a areia e o mar, o ritual dos terreiros. Seguidores do candomblé e da umbanda homenageiam a rainha do mar. Essa fé vem se renovando há muitas gerações. O templo de Iemanjá é a colônia de pesca. E partiu dos pescadores as primeiras homenagens há quase um século. Quando ela recebe muitos presentes, ela retribui mandando muito peixe pra gente. E se depender de presentes, a fartura está garantida. A fila para o barracão que concentra as oferendas atravessa a praça.
Dona Joelma precisou de ajuda para carregar o dela. Não tá pesado esse presente? Ô meu amor, para Iemanjá nada tá pesado. Mas é nas pedras que contornam o mar do Rio Vermelho que muitos devotos rezam e entregam suas oferendas. Segundo a crença, Iemanjá é generosa, mas vaidosa também. Gosta de receber muitos presentes em retribuição pelas graças alcançadas. De preferência, flores, porque além de agradar a divindade, é biodegradável, não polui o mar. As águas levam as flores e os desejos. Pedi a ela para me ajudar a arrumar um trabalho fixo, que já tenho 4 anos que só vivo de bico. Muitos segredos aí nesses pedidos? Muitos, nem queira saber. Segredos do coração que só minha mãe Iemanjá vai ficar sabendo no fundo do mar. Os balaios carregados de flores e o presente dos pescadores são entregues em alto mar, a 5 milhas da praia. Em Porto Alegre, as homenagens foram para Nossa Senhora dos Navegantes. Foram 5 quilômetros de caminhada e muitas demonstrações de fé. Devotos descalços e anjos no meio da procissão. Com Sofia nos braços, Marivane veio agradecer. Eu tive uma gravidez de risco, fiz uma promessa. Hoje temos aqui para apresentar ela com 3 meses para Nossa Senhora. Pelas ruas, a procissão foi ganhando mais devotos. 100 mil, segundo a Polícia Militar. Entre eles, Dona Irma, de 78 anos. Rosário na mão e chapéu para se proteger do sol forte. Vem rezando? Venho rezando sempre, tá? Por nós todos que habitamos este planeta. A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes é antiga em Porto Alegre. Chegou com os colonizadores portugueses. Hoje a procissão é considerada a maior festa religiosa da cidade. Tradição que se repete há 143 anos. Tudo que tenho, inclusive a minha saúde, eu devo a ela. A procissão terminou no Santuário de Navegantes, na Zona Norte, com uma missa ao ar livre. Na homilia, o arcebispo metropolitano de Porto Alegre falou da corrupção. Certamente a corrupção é uma praga que está presente em vários setores da sociedade e às vezes até na comunidade eclesial também. E certamente a corrupção tira o pão da boca dos mais necessitados. Toda forma de corrupção, grande ou pequena, não importa, deve ser combatida. Nossa Senhora dos Navegantes também foi homenageada nas águas. Centenas de barcos acompanharam a imagem da santa pelo Guaíba. A seguir, o governo bloqueia 16 bilhões do orçamento. Um documento põe em dúvida as investigações da influência russa na eleição americana. O governo federal anunciou hoje que vai bloquear 16 bilhões de reais do orçamento para não agravar ainda mais a situação das contas públicas. Na projeção do governo, o crescimento da economia este ano passou de 2,5% para 3%. E o buraco nas contas públicas do país poderá diminuir 4 bilhões. Mesmo assim, a previsão ainda é de um rombo imenso de 155 bilhões de reais. O governo anunciou que vai bloquear 16 bilhões de reais. 8 bilhões estão bloqueados até que todo o dinheiro de uma eventual privatização da Eletrobras entre no caixa público.
O projeto de lei com os detalhes da venda ainda precisa ser aprovado na Câmara e Senado antes de o leilão ocorrer. Outros 8 bilhões ficam congelados até que o governo consiga aprovar também no Congresso o remanejamento de despesas nas áreas de educação, defesa civil. O ministro do Planejamento explicou que o governo ainda vai tentar, na Justiça, adiar o reajuste dos funcionários públicos, que representaria 5 bilhões de reais em economia. O ministro Diogo Oliveira voltou a falar da importância em aprovar logo a reforma da Previdência. Enfatizou que o Brasil se endivida mais a cada ano para pagar a conta das aposentadorias, que está em desequilíbrio e cresce sem controle. E já fala em negociar mudanças no texto da reforma, desde que tragam votos para a aprovação. Pode ter algumas pequenas alterações, desde que isso assegure a aprovação. Não vai sair uma reforma desfigurada, que não tem impacto, não vai sair. Vai sair uma reforma que respeita os princípios básicos de igualar os regimes, digamos, melhorar o sistema previdenciário. Já há alguns anos o governo está se endividando para pagar a Previdência. Em um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda também mostrou que o governo mudou o discurso e aceita ceder em pontos não centrais da reforma, que são a idade mínima de aposentadoria e regras iguais para o setor público e o privado. O ideal seria aprovar o substitutivo que está hoje lá em andamento no Congresso. Agora, se houver necessidades que não afetem fundamentalmente o benefício fiscal e a equidade do plano e, ao mesmo tempo, possam gerar uma possibilidade da aprovação, é uma questão de discussão aí entre a área política e a base parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou uma decisão liminar de um juiz que tinha proibido a privatização da Eletrobras. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que cabe somente ao Supremo avaliar se uma medida provisória é ou não constitucional. A sexta-feira foi de queda nas bolsas de valores. Como a economia americana criou mais empregos do que o previsto em janeiro, cresceu a preocupação de que a inflação de lá aumente e que o Banco Central deles precise subir os juros. Com isso, a Bolsa de Nova York caiu 2,5%, a de São Paulo quase 2%. Foi divulgado hoje nos Estados Unidos um memorando que questiona a imparcialidade da investigação sobre a influência russa na eleição do presidente Donald Trump. É uma desgraça, disse o presidente americano. Tem gente que devia ter vergonha do que fez. Donald Trump se referia a um memorando, até então secreto, que acusa a Polícia Federal Americana e o Departamento de Justiça de terem agido ilegalmente para espionar a campanha dele à presidência em 2016. O memorando, de 3 páginas e meia, conta que em julho de 2016, o FBI pediu a um juiz federal autorização para grampear um funcionário da campanha de Trump, Carter Page, suspeito de ser agente russo. Segundo o memorando, as informações passadas ao juiz vieram de um dossiê pago pela campanha da então candidata democrata Hillary Clinton. O FBI teria omitido esse financiamento do Partido Democrata quando apresentou o pedido de grampo ao juiz. Na segunda-feira, os republicanos do Comitê de Inteligência da Câmara decidiram publicar o memorando, uma medida sem precedentes e que precisa de autorização presidencial. E hoje, Trump deu essa autorização. O memorando levanta suspeitas também sobre a segunda pessoa mais importante do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, afirmando que ele assinou pelo menos um dos pedidos de grampear Carter Page. Pelas redes sociais, Trump acusou seus próprios subordinados, no FBI e no Departamento de Justiça, de conspirarem contra os republicanos. Para o Partido Democrata de oposição, o objetivo de Donald Trump é desacreditar e enfraquecer a investigação sobre o envolvimento dele com a Rússia. Perguntado por um repórter hoje se demitiria Rod Rosenstein, Trump respondeu: tire suas próprias conclusões. 90 imigrantes podem ter morrido num naufrágio no litoral da Líbia na madrugada de hoje.
A maioria das vítimas era de paquistaneses e estava a bordo de um bote como esse, resgatado sábado passado. 10 corpos foram encontrados na costa líbia, perto da praia de Zuwara. 13 imigrantes sobreviveram. Um deles, resgatado por um pescador, contou que 100 pessoas estavam no barco. O número de paquistaneses que tentam atravessar o Mediterrâneo, seguindo a rota da Líbia para entrar na Itália, está aumentando. Apesar disso, o número total de refugiados nessa rota diminuiu depois que os dois governos começaram a combater juntos o tráfico de seres humanos. Em 2017, foram quase 3.200 que desembarcaram em solo italiano. Desde o início do ano, 240, muitos fugindo da violência do grupo Talibã. Nos últimos dias, os brasileiros têm acompanhado uma escalada de violência assustadora no Rio de Janeiro. Tiroteios a qualquer hora do dia, com reflexos na vida de toda a cidade, na vida dos cidadãos, principalmente os moradores de uma favela que está na linha de tiro. Tem sido assim acordar na Cidade de Deus. Eu saio para trabalhar, em vez de um bom dia, tem barricada, fuzil na esquina, apontado, bandido de um lado, polícia de outro. E você se vê em uma guerra que não é sua. Tenta se proteger, tenta levar uma vida que de normal não tem nada. As palavras são de uma moradora da favela. Na Cidade de Deus, para ter voz, não pode mostrar o rosto. É uma imposição da violência. E hoje, para ouvir quem está lá dentro, só assim, recebendo mensagens. Eu tô cansada dessa rotina de violência, sabe? Sair pra trabalhar pra ser um filme de terror. Você não sabe se consegue sair e muito menos retornar. É muito tiro, muito inocente sendo coagido. A Cidade de Deus foi o local com o maior número de tiroteios esse ano. 50 na conta do aplicativo Onde Tem Tiroteio. Desde 2015, a cada 4 dias, uma pessoa morre de forma violenta na comunidade. Difícil fazer até as coisas mais banais. Muitas pessoas não conseguem sair de casa para fazer nada. Muitas pessoas não conseguem sair de casa para poder ir trabalhar. As pessoas não conseguem sair de casa para poder fazer os seus afazeres. As pessoas não conseguem sair de casa para poder comprar algo no mercado. A gente teve aniversário de uma amiga que a gente teve que esperar para o tiro parar para a gente poder ir pro rodízio. E no meio do rodízio a gente ficou sabendo, pelo menos de um amigo, que a polícia poderia entrar a qualquer momento. Ou seja, no meio do rodízio a gente teve que voltar para casa, não podíamos nem curtir o aniversário da nossa amiga. A polícia entra, né, os bandidos atacam, quem sofre mais é o morador. Que não tem direito de viver. Não sabe se tem segurança, se vai conseguir comprar um pão na padaria. Ontem à noite, uma jovem de 19 anos foi baleada justamente quando ia a uma padaria. O tiro acertou Natasha Aparecida Cruz na barriga. Ela já teve alta. Os moradores sabem que poderia acontecer com qualquer um. O telefone, quando toca, dá até medo, porque você saiu, mas deixou em casa filho, pai, família. É angustiante. É inaceitável, na verdade. Na verdade, não é só hoje, né? É só mais um dia disso que acontece, não só aqui na Cidade de Deus, como em outras favelas. A situação de hoje ameaça também o futuro. Brevemente, as crianças estão começando as aulas. Muitas não estudam aqui na comunidade, vão precisar pegar condição. E como é que vai ficar a situação? Eu vejo que a saída para isso tudo é a educação. E nossas crianças estão sendo privadas disso. Tem sido assim acordar na Cidade de Deus. E assim como chegar ao fim do dia, acreditando que amanhã pode ser diferente. Eu rogo por uma solução. Aqui tem gente de bem sim, gerações de pessoas batalhadoras que vivem sua luta diária pela sobrevivência. Então, não dá para aceitar. Eu peço paz, eu peço uma solução. Sou moradora da Cidade de Deus, mais de 40 anos. A gente só ouviu falar Cidade de Deus, Cidade de Deus. O que Cidade de Deus mudou nesse tempo todo? A gente só vê a violência crescendo. O que foi feito pela Cidade de Deus? O que pode ser feito pela Cidade de Deus? A seguir, o TRF4 da Primeira Região manda devolver o passaporte ao ex-presidente Lula. Cancelada a indicação do novo superintendente. O delegado indicado pelo diretor-geral da Polícia Federal para assumir a superintendência da PF no Rio não vai mais ocupar o cargo. Felício Laterça começou o dia com a certeza de que seria o novo superintendente.
mas à tarde tudo mudou. O dia do candidato a superintendente da Polícia Federal do Rio começou com uma entrevista coletiva. O delegado Felício Laterça garantiu que tem um passado limpo e falou como se estivesse prestes a tomar posse. Está mantida a minha nomeação para o cargo de superintendente no Rio de Janeiro. Fico procurando o motivo da minha nomeação para o cargo. Quero crer que é com base na minha experiência e na ficha limpa que sou. À tarde, foi o próprio diretor-geral da PF, Fernando Segovia, que afirmou em Washington que mantinha a indicação de Felício Laterça. Sim, ainda está mantida, estamos fazendo a verificação de todas essas notícias e se houver algo que desaprove o nome do doutor Felício, isso realmente será avaliado e, se for o caso, teremos que trocar a indicação. Nos bastidores, o destino de Felício Laterça estava prestes a mudar. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, telefonou para o delegado para pedir explicações sobre a investigação do Ministério Público. No fim da conversa, Felício Laterça já não era mais candidato ao cargo. Oficialmente, foi Laterça quem acabou desistindo do posto. O JN mostrou ontem que, em 2017, o Ministério Público Federal abriu um procedimento para apurar a mudança da sede da PF em Macaé, no litoral norte fluminense, onde Felício Laterça é delegado. Ele transferiu a delegacia para um imóvel de um político da região, alugado pela Prefeitura de Macaé. Os procuradores apuram se o delegado se esforçou para escolher o local em troca de privilégio e cargo no Legislativo para o seu irmão. O irmão do delegado, Rodolfo Laterça, é agente penitenciário concursado e assumiu na mesma época um cargo comissionado no gabinete de um deputado. Essa suspeita fez com que o Ministério Público Federal do Rio abrisse um procedimento só para apurar a indicação de Felício Laterça. E essa semana, o irmão do delegado ganhou um novo posto. Virou subsecretário de Gestão Operacional da Secretaria de Administração Penitenciária. Na prática, ele vai ser o responsável por todos os presídios do estado, inclusive a cadeia pública de Benfica, onde estão os políticos presos pela Lava Jato no Rio. Desde ontem, o Ministério da Justiça afirma que não tinha conhecimento da indicação de Laterça para o Rio. O diretor-geral da PF, Fernando Segovia, é subordinado ao ministro da Justiça, mas ele se reuniu pelo menos 2 vezes este ano com o presidente Michel Temer, sem a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Temer é investigado pela Polícia Federal e essas reuniões com Segovia inicialmente estavam fora da agenda do presidente. Oficialmente, os encontros foram sobre o projeto da Polícia Federal fardada. Felício Laterça afirmou que há mais de 30 anos a delegacia de Macaé fica em prédios mantidos pelo município e que ele não tem qualquer relação com deputados. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio afirmou que Rodolfo Laterça, irmão de Felício, é inspetor de carreira com experiência e que antes da nomeação foi investigado. O empresário Raul Schmitt é considerado foragido pela Justiça de Portugal. Ele não foi encontrado em casa depois que as autoridades portuguesas autorizaram a extradição para o Brasil. O Ministério Público Federal afirma que Raul Schmitt intermediou o pagamento de propina para ex-gerentes e ex-diretores da Petrobras e que teria atuado ilegalmente em favor de empresas estrangeiras interessadas em contratos para construir plataformas de petróleo. A defesa de Raul Schmitt declarou que o processo de extradição é ilegal porque durante o processo ele deixou de ser um cidadão português naturalizado para ser um cidadão nato. O juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, mandou devolver o passaporte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento estava retido desde a semana passada por determinação do juiz Ricardo Leite, no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. O juiz Ricardo Leite considerou que, após a condenação do ex-presidente em segunda instância, no caso do triplex, havia possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque tinha acusado o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Na decisão de hoje, o juiz Bruno Apolinário afirmou que não há fundamento para se afirmar que Lula pretendesse fugir do país e que só um grande exercício de imaginação poderia chegar a essa conclusão.
O juiz Bruno Apolinário determinou ainda que o nome de Lula fosse retirado do cadastro de procurados e impedidos da Polícia Federal. A defesa de Lula declarou que a decisão de hoje corrige uma violação à garantia constitucional de ir e vir que tinha sido imposta indevidamente ao ex-presidente. No processo do triplex no Guarujá, a defesa do ex-presidente Lula entrou hoje com mais um pedido de habeas corpus, desta vez no Supremo Tribunal Federal. No início da semana, o Superior Tribunal de Justiça negou um primeiro pedido. Nos dois casos, a defesa tenta evitar que ele seja preso. No julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que condenou Lula em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, os desembargadores determinaram que ele comece a cumprir a pena logo depois de julgados os recursos no próprio tribunal. No Supremo Tribunal Federal, o pedido vai ser analisado pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Ele pode analisar a questão sozinho ou levar o assunto para a segunda turma da Corte. A defesa alega que, pela Constituição, Lula só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, até que não haja mais possibilidade de recurso, inclusive nos tribunais superiores. Um estudo encomendado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Rogério Schietti, do STJ, concluiu que apenas 0,62% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo Superior Tribunal de Justiça resultou na absolvição dos réus. Segundo os ministros, diante desses dados, voltar atrás na decisão que autorizou a execução da pena de prisão imediata para condenados em segunda instância traria pouco benefício para a justiça e incentivaria a continuidade dos esquemas de corrupção. O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo em 2016, quando por 6 votos a 5, os ministros decidiram autorizar o cumprimento de penas após o julgamento em segunda instância. Mas o assunto voltou à tona essa semana, depois que a presidente do STF, Carmen Lúcia, disse que essa discussão não está na pauta da corte. A ministra foi questionada depois da manutenção da sentença do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Hoje foi revelado o conteúdo de uma pesquisa encomendada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal e coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, uma ampla investigação feita com quase 69 mil decisões do STJ ao longo de 2 anos. Decisões monocráticas de um ministro só e de colegiado. Esse levantamento derruba o argumento de que revisões do Superior Tribunal de Justiça mudam os vereditos de segunda instância. Pelo contrário, os números mostram que as revisões são raras. Houve absolvição em apenas 0,62% das decisões do STJ. Em 1%, a pena restritiva de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. Menos de 1% das decisões envolveu prescrição do crime. Pouco mais de 6% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2% das decisões houve diminuição da pena de multa e em 4,75% houve mudança de regime prisional. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rogério Schietti assinaram um artigo hoje no jornal Folha de São Paulo, em que comentam os resultados da pesquisa e destacam: a soma dos percentuais de absolvição e de substituição de pena é de 1,64%, revelando o baixo número de decisões reformadas que produzem impactos sobre a liberdade dos condenados. No artigo, os autores ressaltam também que há pouquíssimos condenados por corrupção nas cadeias brasileiras. Os presos por corrupção e delitos afins correspondem a menos de 1% do total. Criminosos do colarinho branco, que só na aparência não são violentos, muita gente morre e adoece por conta dos dinheiros desviados, utilizam sucessivos recursos, adiando o julgamento definitivo, o que não raro leva à prescrição. Com essas pessoas, o sistema é bem manso. Os ministros destacaram a decisão do STF sobre prisão após julgamento em segunda instância.
Em 2016, por 3 vezes, o Supremo Tribunal Federal deu um importante passo para mudar esse quadro e assim passou a permitir a execução da pena após a decisão de segundo grau, como é em quase todo o mundo. Como os números mostram que a reforma de condenações é rara, Barroso e Schietti afirmam que não há porquê o Supremo voltar atrás nessa decisão. Diante desses dados, é ilógico moldar o sistema em função da exceção e não da regra. Barroso e Schietti complementam. Voltar atrás nessa matéria traz pouco benefício para a justiça e grande incentivo à continuidade dos esquemas de corrupção, já que a redução do risco de ser punido manterá a atratividade do crime e trará desestímulo à colaboração com a justiça. Em vez de incentivar empreendedores honestos, o sistema continuará a favorecer quem transgride as leis penais. A sessão de ontem no Tribunal Superior Eleitoral marcou o início dos trabalhos na Corte e também a despedida de Gilmar Mendes como presidente do TSE. Ele recebeu homenagens e destacou que as soluções para o Brasil passam pelo processo eleitoral. Nos 2 anos à frente da mais alta corte eleitoral, Gilmar Mendes comandou as eleições de 2016 e o julgamento das contas de campanha da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. O discurso de despedida do ministro foi de críticas à corrupção e de apelos ao entendimento. Temos vivido, nos últimos tempos, escândalos de corrupção dos mais assombrosos, os quais, de uma forma ou de outra, estão ligados à questão do financiamento de campanha. Portanto, não há como nos furtar ao fato de que as soluções institucionais que o Brasil hoje reclama passam necessariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vivemos tempos estranhos, em que as pessoas estão com os ânimos acirrados. Amigos apartam-se meramente em razão de divergências políticas. Pessoas de bem contaminadas por esse clima de adversidade insurgem-se, por vezes agressivamente, contra o próximo. É exatamente em momentos assim que os homens públicos precisam elevar-se e demonstrar ao máximo os respeitos e o respeito pelas regras e pela lei em vigor. Gilmar Mendes recebeu homenagens de todos os ministros do TSE. Luiz Fux, que vai assumir a presidência do tribunal, destacou o trabalho do ministro. Eu diria que uma grande marca de Vossa Excelência é exatamente defender com muita bravura, valentia, as instituições a que Vossa Excelência pertenceu durante essa sua longa história na vida pública. Quero dizer do nosso orgulho de termos sido presididos por Vossa Excelência, quão difícil será substituir Vossa Excelência por tudo quanto fez pelo TSE e pelo Brasil. Hoje, em entrevista a Valdo Cruz, da Globo News, Gilmar Mendes criticou a lei da ficha limpa, mas disse que ela foi considerada constitucional pelo Supremo e, portanto, qualquer cidadão, após condenado por um tribunal de segunda instância, fica inelegível. Eu fui sempre um crítico da lei da ficha limpa. Eu achava de viés extremamente autoritário e que fortalecia as instâncias iniciais e intermediárias, onde você pode ter até influências as mais diversas. Fui crítico em relação a isso. Mas o Supremo já consagrou a ideia de que a decisão em relação à lei da ficha limpa é de que ela é constitucional. E em se tratando de decisão de segundo grau, seja na esfera da improbidade administrativa, seja na esfera penal, o Supremo entende que isto é legítimo. Tanto é que eu tenho dito, isto é um caso de legitimidade aritmética. Ninguém discute, porque há outras questões que estão aí pendentes. Isso está pacificado, de modo que, mantida a decisão penal de condenação, é inevitável que se aplique. Gilmar Mendes vai passar a presidência do TSE para o ministro Luiz Fux na terça-feira que vem. Rosa Weber assumirá a vice-presidência. Fux vai ficar no cargo até agosto, quando vai terminar o tempo de atuação dele no TSE. Rosa Weber é quem vai comandar as eleições de outubro deste ano. A pedido do ministro Gilmar Mendes, a Polícia Federal vai investigar atos de hostilidade de que ele foi alvo, inclusive a autoria de mensagem nas redes sociais que instigava a prática de atos contra a honra, o patrimônio e a integridade física do ministro.
A seguir, o ex-médico de ginastas americanas quase é agredido pelo pai de 3 vítimas de abuso. O ex-médico da seleção americana de ginástica artística, condenado por abusar de atletas, voltou ao banco dos réus e quase foi agredido. Na cidade de Charlotte, nesse terceiro e último julgamento de Larry Nassar, o pai de 3 das mais de 200 atletas abusadas fez um pedido à juíza. Randall Margraves queria que parte da nova sentença garantisse a ele 5 minutos numa sala trancada com o ex-médico, que ele chamou de demônio. Depois que a juíza negou o pedido, o pai partiu para cima do réu, mas foi contido, e Nassar foi retirado da audiência. Ele já foi condenado a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil e a 175 anos pelo abuso de ex-atletas. O Jornal da Globo é logo depois de Máquina Mortífera. Boa noite. Uma boa noite, um bom fim de semana. E enfraquecer a investigação sobre o envolvimento dele com a Rússia. Perguntado por um repórter hoje se demitiria Rod Rosenstein, Trump respondeu: tire suas próprias conclusões. 90 imigrantes podem ter morrido num naufrágio no litoral da Líbia na madrugada de hoje. A maioria das vítimas era de paquistaneses e estava a bordo de um bote como esse, resgatado sábado passado. 10 corpos foram encontrados na costa líbia, perto da praia de Zuwara. 13 imigrantes sobreviveram. Um deles, resgatado por um pescador, contou que 100 pessoas estavam no barco. O número de paquistaneses que tentam atravessar o Mediterrâneo, seguindo a rota da Líbia para entrar na Itália, está aumentando. Apesar disso, o número total de refugiados nessa rota diminuiu depois que os 2 governos começaram a combater juntos o tráfico de seres humanos. Em 2017, foram quase 3.200 que desembarcaram em solo italiano. Desde o início do ano, 240, muitos fugindo da violência do grupo Talibã. Nos últimos dias, os brasileiros têm acompanhado uma escalada de violência assustadora no Rio de Janeiro. Tiroteios a qualquer hora do dia, com reflexos na vida de toda a cidade, na vida dos cidadãos, principalmente os moradores de uma favela que está na linha de tiro. Tem sido assim acordar na Cidade de Deus. Eu saio para trabalhar, em vez de um bom dia, tem barricada, fuzil na esquina, apontado, bandido de um lado, polícia de outro. E você se vê em uma guerra que não é sua. Tenta se proteger, tenta levar uma vida que de normal não tem nada. As palavras são de uma moradora da favela. Na Cidade de Deus, para ter voz, não pode mostrar o rosto. É uma imposição da violência. E hoje, para ouvir quem está lá dentro, só assim, recebendo mensagens. Eu tô cansada dessa rotina de violência, sabe? Sair pra trabalhar pra ser um filme de terror. Você não sabe se consegue sair, muito menos retornar. É muito tiro, muito inocente sendo coagido. A Cidade de Deus foi o local com o maior número de tiroteios esse ano. 50 na conta do aplicativo onde tem tiroteio. Desde 2015, a cada 4 dias, uma pessoa morre de forma violenta na comunidade. Difícil fazer até as coisas mais banais. Muitas pessoas não conseguem sair de casa para fazer nada. Muitas pessoas não conseguem sair de casa para poder ir trabalhar. As pessoas não conseguem sair de casa para poder fazer os seus afazeres. As pessoas não conseguem sair de casa para poder comprar algo no mercado. A gente teve aniversário de uma amiga que a gente teve que esperar para o tiro parar para a gente poder ir pro rodízio. E no meio do rodízio a gente ficou sabendo, pela mãe de um amigo, que a polícia poderia entrar a qualquer momento. O Federal do Rio começou com uma entrevista coletiva. O delegado Felício Laterça garantiu que tem um passado limpo e falou como se estivesse prestes a tomar posse. Está mantida a minha nomeação para o cargo de superintendente no Rio de Janeiro. Fico procurando o motivo da minha nomeação para o cargo. Quero crer que é com base na minha experiência e na ficha limpa que sou. À tarde, foi o próprio diretor-geral da PF, Fernando Segovia, que afirmou em Washington que mantinha a indicação de Felício Laterça. Sim, ainda está mantida, estamos fazendo a verificação de todas essas notícias e se houver algo que desaprove o nome do Dr. Felício, isso realmente será avaliado e, se for o caso, teremos que trocar a indicação.
Nos bastidores, o destino de Felício Laterça estava prestes a mudar. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, telefonou para o delegado para pedir explicações sobre a investigação do Ministério Público. No fim da conversa, Felício Laterça já não era mais candidato ao cargo. Oficialmente, foi Laterça quem acabou desistindo do posto. O JN mostrou ontem que, em 2017, o Ministério Público Federal abriu um procedimento para apurar a mudança da sede da PF em Macaé, no litoral norte fluminense, onde Felício Laterça é delegado. Ele transferiu a delegacia para um imóvel de um político da região, alugado pela Prefeitura de Macaé. Os procuradores apuram se o delegado se esforçou para escolher o local em troca de privilégio e cargo no Legislativo para o seu irmão. O irmão do delegado, Rodolfo Laterça, é agente penitenciário concursado e assumiu na mesma época um cargo comissionado no gabinete de um deputado. Essa suspeita fez com que o Ministério Público Federal do Rio abrisse um procedimento só para apurar a indicação de Felício Laterça. E essa semana, o irmão do delegado ganhou um novo posto. Virou subsecretário de Gestão Operacional da Secretaria de Administração Penitenciária. Na prática, ele vai ser o responsável por todos os presídios do estado, inclusive a cadeia pública de Benfica, onde estão os políticos presos pela Lava Jato no Rio. Desde ontem, o Ministério da Justiça afirma que não tinha conhecimento da indicação de Laterça para o Rio. O diretor-geral da PF, Fernando Segovia, é subordinado ao ministro da Justiça, mas ele se reuniu pelo menos 2 vezes este ano com o presidente Michel Temer, sem a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Temer é investigado pela Polícia Federal e essas reuniões com Segovia inicialmente estavam fora da agenda do presidente. Oficialmente, os encontros foram sobre o projeto da Polícia Federal fardada. Felício Laterça. O processo de extradição é ilegal porque durante o processo ele deixou de ser um cidadão português naturalizado para ser um cidadão nato. O juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, mandou devolver o passaporte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento estava retido desde a semana passada por determinação do juiz Ricardo Leite, no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. O juiz Ricardo Leite considerou que, após a condenação do ex-presidente em segunda instância, no caso do triplex, havia possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque tinha acusado o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Na decisão de hoje, o juiz Bruno Apolinário afirmou que não há fundamento para se afirmar que Lula pretendesse fugir do país e que só um grande exercício de imaginação poderia chegar a essa conclusão. O juiz Bruno Apolinário determinou ainda que o nome de Lula fosse retirado do cadastro de procurados e impedidos da Polícia Federal. A defesa de Lula declarou que a decisão de hoje corrige uma violação à garantia constitucional de ir e vir que tinha sido imposta indevidamente ao ex-presidente. No processo do triplex no Guarujá, a defesa do ex-presidente Lula entrou hoje com mais um pedido de habeas corpus, desta vez no Supremo Tribunal Federal. No início da semana, o Superior Tribunal de Justiça negou um primeiro pedido. Nos 2 casos, a defesa tenta evitar que ele seja preso. No julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que condenou Lula em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, os desembargadores determinaram que ele comece a cumprir a pena logo depois de julgados os recursos no próprio tribunal. No Supremo Tribunal Federal, o pedido vai ser analisado pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Ele pode analisar a questão sozinho ou levar o assunto para a segunda turma da Corte. A defesa alega que, pela Constituição, Lula só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, até que não haja mais possibilidade de recurso, inclusive nos tribunais superiores. Um estudo encomendado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Rogério Schietti, do STJ, concluiu que apenas 0,62% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo Superior Tribunal de Justiça resultou na absolvição dos réus.
Segundo os ministros, diante desses dados, voltar atrás na decisão que autorizou a execução da pena de prisão imediata para condenados em segunda instância traria pouco benefício para a justiça e incentivaria a continuidade dos esquemas de corrupção. O Supremo Tribunal Federal já... De 30 graus, Renata. Agora, se você quer distância, quer descanso, vai para Resende, tem natureza, 18 graus de manhã e 31 à tarde com previsão de pancada. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Milhares de pessoas participaram hoje das homenagens ao dia de Iemanjá, em Salvador. Uma multidão amanheceu na praia do Rio Vermelho, uma das mais conhecidas de Salvador. A festa se espalha pelos 4 cantos do bairro. Entre a areia e o mar, o ritual dos terreiros. Seguidores do candomblé e da umbanda homenageiam a rainha do mar. Essa fé vem se renovando há muitas gerações. O templo de Iemanjá é a colônia de pesca. E partiu dos pescadores as primeiras homenagens há quase um século. Quando ela recebe muitos presentes, ela retribui mandando muito peixe pra gente. E se depender de presentes, a fartura está garantida. A fila para o barracão que concentra as oferendas atravessa a praça. Dona Joelma precisou de ajuda para carregar o dela. Não tá pesado esse presente? Ô meu amor, para Iemanjá nada tá pesado. Mas é nas pedras que contornam o mar do Rio Vermelho que muitos devotos rezam e entregam suas oferendas. Segundo a crença, Iemanjá é generosa, mas vaidosa também. Gosta de receber muitos presentes em retribuição pelas graças alcançadas. De preferência, flores, porque além de agradar a divindade, é biodegradável, não polui o mar. As águas levam as flores e os desejos. Pedi a ela para me ajudar a arrumar um trabalho fixo, que já tenho 4 anos que só vivo de bico. Muitos segredos aí nesses pedidos? Muitos, nem queira saber. Segredos do coração, que só minha mãe Iemanjá vai ficar sabendo no fundo do mar. Os balaios carregados de flores e o presente dos pescadores são entregues em alto mar, a 5 milhas da praia. Em Porto Alegre, as homenagens foram para Nossa Senhora dos Navegantes. Foram 5 quilômetros de caminhada e muitas demonstrações de fé. Devotos descalços e anjos no meio da procissão. Com Sofia nos braços, Marivane veio agradecer. Eu tive uma gravidez de risco, fiz uma promessa. Hoje temos aqui para apresentar ela com 3 meses para Nossa Senhora. Pelas ruas, a procissão foi ganhando mais devotos. 100 mil, segundo a Polícia Militar. Entre eles, Dona Irma, de 78 anos. Rosário na mão e chapéu para se proteger do sol forte. Vem rezando? Venho rezando sempre, tá? Por nós todos que habitamos este planeta. A devoção à Nossa Senhora dos Navegantes. Principalmente, que é o nosso objeto, causando maus tratos, violência a esses animais que estão sendo transportados. A Justiça Federal suspendeu a operação e determinou o desembarque imediato dos bois. Também fixou uma multa de R$5 milhões em caso de descumprimento. Em nota, o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou que a demora para seguir a viagem causou muito mais prejuízos do ponto de vista do bem-estar animal do que o que é atribuído pelas ONGs e que gerou o impasse. A empresa Minerva Foods, responsável pela carga, foi multada em R$3,5 milhões pela Prefeitura de Santos. Além dos maus tratos, fiscais comprovaram que o embarque dos animais provocou também danos ambientais. Em vários pontos da cidade, a população reclama de um forte cheiro de esterco. Um cheiro bem forte, incomoda bastante. A semana toda tem esse cheiro. Essas imagens gravadas pela Prefeitura mostram o esterco sendo lançado dos caminhões nas ruas de Santos. A sujeira foi parar nas redes pluviais. São muitas reclamações que chegaram à Prefeitura e, através dessas reclamações de vários bairros, nós realizamos este mapeamento, né? E consolidamos o resultado aqui na fonte geradora como navio. A empresa Minerva Foods afirmou que segue todos os procedimentos adequados para preservar o bem-estar dos animais durante o embarque e no decorrer da viagem até o destino.
e não comentou as acusações de provocar danos ambientais. Hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que temos para o fim de semana? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, a semana foi marcada aí por 2 sistemas provocadores de chuva. Esse corredor aqui de nebulosidade que atingiu em cheio áreas do centro-oeste e do sudeste, e esse outro aqui que afetou um pedaço da costa norte do nordeste, né? E nos próximos 6 dias eles vão continuar atuantes. Por isso, a chuva ainda deve se concentrar em pontos aqui do centro-norte do país. Como já choveu muito entre Minas e Espírito Santo e pode chover ainda mais, está alto aí o risco de deslizamento e enxurrada, vale também aqui para o sul da Bahia. Amanhã, em toda essa área azul aqui, entre Espírito Santo, passando pelo norte de Minas, de Goiás e avançando até o sul do Pará, nada de sol e tudo de chuva. Brasília e Goiânia estão no caminho aí da chuvarada. Em Belém faz 30 graus e pode chover o dia inteirinho. Agora, sol em tempo integral lá em Roraima, entre o norte da Bahia e o sul aqui do Rio Grande do Norte, também em grande parte de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, em toda a região sul, Renata, onde a umidade relativa do... Legalmente, em favor de empresas estrangeiras interessadas em contratos para construir plataformas de petróleo. A defesa de Raul Schmidt declarou que o processo de extradição é ilegal porque durante o processo ele deixou de ser um cidadão português naturalizado para ser um cidadão nato. O juiz federal Bruno Apolinário, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, mandou devolver o passaporte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento estava retido desde a semana passada por determinação do juiz Ricardo Leite, no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. O juiz Ricardo Leite considerou que, após a condenação do ex-presidente em segunda instância, no caso do triplex, havia possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque tinha acusado o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Na decisão de hoje, o juiz Bruno Apolinário afirmou que não há fundamento para se afirmar que Lula pretendesse fugir do país e que só um grande exercício de imaginação poderia chegar a essa conclusão. O juiz Bruno Apolinário determinou ainda que o nome de Lula fosse retirado do cadastro de procurados e impedidos da Polícia Federal. A defesa de Lula declarou que a decisão de hoje corrige uma violação à garantia constitucional de ir e vir que tinha sido imposta indevidamente ao ex-presidente. No processo do triplex no Guarujá, a defesa do ex-presidente Lula entrou hoje com mais um pedido de habeas corpus, desta vez no Supremo Tribunal Federal. No início da semana, o Superior Tribunal de Justiça negou um primeiro pedido. Nos 2 casos, a defesa tenta evitar que ele seja preso. No julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que condenou Lula em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, os desembargadores determinaram que ele comece a cumprir a pena logo depois de julgados os recursos no próprio tribunal. No Supremo Tribunal Federal, o pedido vai ser analisado pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Ele pode analisar a questão sozinho ou levar o assunto para a segunda turma da Corte. A defesa alega que, pela Constituição, Lula só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, até que não haja mais possibilidade de recurso, inclusive nos tribunais superiores. Um estudo encomendado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Rogério Schietti, do STJ, concluiu que apenas 0,62% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo Superior Tribunal de Justiça resultou na absolvição dos réus. Segundo os ministros, diante desses dados, voltar atrás na decisão que autorizou a execução da pena de prisão imediata para condenados em segunda e determinou o desembarque imediato dos bois. Também fixou uma multa de 5 milhões de reais em caso de descumprimento. Em nota, o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou que a demora para seguir a viagem causou muito mais prejuízos do ponto de vista do bem-estar animal do que o que é atribuído pelas ONGs e que gerou o impasse. A empresa Minerva Foods, responsável pela carga, foi multada em 3,5 milhões de reais pela Prefeitura de
de Santos. Além dos maus-tratos, fiscais comprovaram que o embarque dos animais provocou também danos ambientais. Em vários pontos da cidade, a população reclama de um forte cheiro de esterco. Um cheiro bem forte, incomoda bastante. A semana toda tem esse cheiro. Essas imagens gravadas pela prefeitura mostram o esterco sendo lançado dos caminhões nas ruas de Santos. A sujeira foi parar nas redes pluviais. São muitas reclamações que chegaram à prefeitura e, através dessas reclamações de vários bairros, nós realizamos este mapeamento, né? E consolidamos o resultado aqui na fonte geradora como navio. A empresa Minerva Foods afirmou que segue todos os procedimentos adequados para preservar o bem-estar dos animais durante o embarque e no decorrer da viagem até o destino. E não comentou as acusações de provocar danos ambientais. Hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que temos para o fim de semana? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, a semana foi marcada aí por 2 sistemas provocadores de chuva. Esse corredor aqui de nebulosidade que atingiu em cheio áreas do centro-oeste e do sudeste e esse outro aqui que afetou um pedaço da costa norte do nordeste, né? E nos próximos 6 dias eles vão continuar atuantes. Por isso, a chuva ainda deve se concentrar em pontos aqui do centro-norte do país. Como já choveu muito entre Minas e Espírito Santo e pode chover ainda mais, está alto aí o risco de deslizamento e enxurrada, vale também aqui para o sul da Bahia. Amanhã, em toda essa área azul aqui, entre Espírito Santo, passando pelo norte de Minas, de Goiás e avançando até o sul do Pará, nada de sol e tudo de chuva. Brasília e Goiânia estão no caminho aí da chuvarada. Em Belém faz 30 graus e pode chover o dia inteirinho. Agora, sol em tempo integral lá em Roraima, entre o norte da Bahia e o sul aqui do Rio Grande do Norte, também em grande parte de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, em toda a região sul, Renata, onde a umidade relativa do ar deve continuar muito baixa no período da tarde. Maju, muita gente vai curtir o pré-carnaval de rua em capitais, né? Tem previsão para esses lugares? Tem. Excelência, quão difícil será substituir Vossa Excelência por tudo quanto fez pelo TSE e pelo Brasil. Hoje, em entrevista a Valdo Cruz, da Globo News, Gilmar Mendes criticou a lei da ficha limpa, mas disse que ela foi considerada constitucional pelo Supremo e, portanto, qualquer cidadão, após condenado por um tribunal de segunda instância, fica inelegível. Eu fui sempre um crítico da lei da ficha limpa. Eu achava de viés extremamente autoritário e que fortalecia as instâncias iniciais e intermediárias, onde você pode ter até influências as mais diversas. Fui crítico em relação a isso. Mas o Supremo já consagrou a ideia de que a decisão em relação à lei da ficha limpa é de que ela é constitucional. E em se tratando de decisão de segundo grau, seja na esfera da improbidade administrativa, seja na esfera penal, o Supremo entende que isto é legítimo. Tanto é que eu tenho dito, isto é um caso de legitimidade aritmética. Ninguém discute, porque há outras questões que estão aí pendentes. Isso está pacificado. De modo que, mantida a decisão penal de condenação, é inevitável que se aplique. Gilmar Mendes vai passar a presidência do TSE para o ministro Luiz Fux na terça-feira que vem. Rosa Weber assumirá a vice-presidência. Fux vai ficar no cargo até agosto, quando vai terminar o tempo de atuação dele no TSE. Rosa Weber é quem vai comandar as eleições de outubro deste ano. A pedido do ministro Gilmar Mendes, a Polícia Federal vai investigar atos de hostilidade de que ele foi alvo. Inclusive, a autoria de mensagem nas redes sociais que instigava a prática de atos contra a honra, o patrimônio e a integridade física do ministro. A seguir, o ex-médico de ginastas americanas quase é agredido pelo pai de 3 vítimas de abuso. O ex-médico da seleção americana de ginástica artística, condenado por abusar de atletas, voltou ao banco dos réus e quase foi agredido.
Na cidade de Charlotte, nesse terceiro e último julgamento de Larry Nassar, o pai de 3 das mais de 200 atletas abusadas fez um pedido à juíza. Randall Margraves queria que parte da nova sentença garantisse a ele 5 minutos numa sala trancada com um ex-médico, que ele chamou de demônio. Depois que a juíza negou o pedido, o pai partiu para cima do réu, mas foi contido, e Nassar foi retirado da audiência. Ele já foi condenado a 60 anos de prisão por posse de pornografia infantil e a 175 anos pelo abuso de ex-atletas. O Jornal da Globo é logo depois de Máquina Mortífera. Boa noite. Uma boa noite, um bom fim de semana. Após o diretor-geral Fernando Segovia ter confirmado a nomeação. O governo federal bloqueia 16 bilhões de reais do orçamento para não estourar as contas públicas. O impedimento do embarque de milhares de bois provoca transtornos no Porto de Santos. O TRF da primeira região manda devolver o passaporte do ex-presidente Lula. Depois de autorizar a extradição, Portugal afirma que o acusado de ser operador de propina para corruptos da Petrobras está foragido. Um documento põe em dúvida as investigações da influência russa na eleição americana. O ex-médico de ginastas americanas quase é agredido pelo pai de 3 vítimas de abuso. E a população carioca assiste à banalização dos tiroteios a qualquer hora. O Jornal Nacional está começando. Pesquisadores brasileiros conseguiram responder a uma pergunta que intrigava todo mundo. Por que é que algumas mulheres que contraíram Zika na gravidez tiveram filhos com microcefalia e outras não? Lucas se desenvolve como qualquer menino de 2 anos. Laurinha é uma batalhadora enfrentando suas dificuldades. Os dois são gêmeos não idênticos, nasceram da mesma barriga em placentas diferentes. A mãe, Jaqueline, teve Zika na gravidez. Laurinha nasceu com microcefalia, Lucas não. Uma ultrassom de 7 meses, eles viram que um crânio do bebê não crescia. Minha filha não ia ser igual o meu filho, né? Que ela ia ter as dificuldades. Por que a diferença? O que intrigou os pais chamou a atenção da ciência. E o caso deles e de outros gêmeos passaram a ser estudados no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. Eu me sinto, assim, honrado, né? Porque se ajuda. Se é para ajudar, para mim é bom. E como ajudou? Os pesquisadores colheram amostras de sangue de 3 pares de gêmeos não idênticos e transformaram as células do sangue em células do cérebro. Essas células foram infectadas com o vírus da Zika. Aí, os pesquisadores descobriram que em alguns bebês o vírus se multiplicava até 10 vezes nas células cerebrais e ainda destruía com mais agressividade os neurônios. Nessa primeira etapa, os cientistas reproduziram no laboratório o que acontece na gestação de gêmeos em mães infectadas. Do passo seguinte, veio a descoberta do que fez a diferença para que um dos gêmeos desenvolvesse a microcefalia e outro não. A resposta está na genética. Nas crianças que desenvolveram a doença, foram encontrados 3 genes que não tiveram força para proteger as células contra o vírus. E esses 3 genes têm a ver com o desenvolvimento do cérebro, né? Então nós conseguimos descobrir por que alguns gêmeos eram afetados.